Olá pessoal, meu nome é Silvio Profírio, estarei com vocês nessa aula da disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de variação linguística. Então, primeiramente, o que é a variação linguística? A língua portuguesa, assim como todas as outras línguas, não são faladas da mesma forma, ou seja, há algumas diferenciações. Por exemplo, algumas palavras, alguns termos que nós pronunciamos, que nós falamos, que nós utilizamos aqui em Pernambuco, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo e em outros estados brasileiros, não são falados da mesma forma. Ou seja, a língua portuguesa, ela muda. Essa forma como a língua portuguesa muda é o que nós chamamos de variação linguística. Ou seja, todas as pessoas utilizam uma mesma língua, mas utilizam de formas diferentes. Essas diferenças é justamente o que nós chamamos de variação linguística. Eu vou começar citando alguns exemplos. Aquilo que nós aqui conhecemos como macaxeira aqui em Pernambuco, em outros estados brasileiros é conhecido como aipim, é conhecido como mandioca, ou seja, é o mesmo alimento. É o mesmo alimento, mas por conta da localização geográfica, por conta do estado, por conta da cidade, esse mesmo alimento vai adquirir um outro nome. Isso é o que nós chamamos de variação linguística. Aquilo que nós conhecemos como girimum aqui em Pernambuco, em outros estados é conhecido como abóbora. Percebam, é o mesmo alimento. Mas por conta da localização geográfica, por conta do estado, por conta da cidade, vai adquirir outro nome. Então, quando acontecem essas modificações, essas alterações na forma de utilizar a língua, é o que nós chamamos de variação linguística. Então, eu posso dizer que a variação linguística é a forma como a língua muda. Existem alguns tipos de variação linguística. O primeiro tipo de variação linguística é a variação geográfica. A variação geográfica é quando ocorrem modificações nos termos, no vocabulário da língua portuguesa por conta da localização geográfica. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É quando acontecem mudanças nas palavras, na forma de utilizar a língua, em virtude da localização geográfica. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Esse primeiro exemplo, que é o exemplo da macaxeira, eu já citei anteriormente, mas aquilo que nós conhecemos como macaxeira aqui em Pernambuco, em outros estados brasileiros, vai adquirir um outro nome: mandioca, aipim. Aquilo que nós conhecemos aqui em Pernambuco como picolé, dudu, em outros estados, vai adquirir outro nome: geladinho, sacolé, chup-chup, laranjinha, din-din. Aquilo que nós conhecemos aqui em Pernambuco como laranja-cravo, em outros estados brasileiros vai adquirir outro nome: tangerina, mexerica. Aquilo que nós conhecemos como pão francês aqui em Pernambuco, em outros estados vai adquirir outro nome: carequinha, pão de sal. Percebam que são o mesmo alimento, mas que quando chega em outro estado brasileiro, em outra cidade, o nome é modificado. E por que que isso é modificado? Justamente por conta da localização geográfica. Então, quando acontecem essas modificações, essas alterações no uso da língua portuguesa, no uso de determinadas palavras por conta da localização geográfica, é o que nós chamamos de variação geográfica. Alguns dialetos regionais que também fazem parte da variação geográfica, ou seja, as formas de falar por conta de determinadas regiões. Eu coloquei aqui o dialeto mineiro, uai, o dialeto do sul, guria, guri, dialeto do nordeste, abestalhado, abestado, oxe, oxente, o dialeto baiano, meu rei. Todas essas formas são formas específicas de você falar, de você se dirigir a uma determinada pessoa. E por que há essa modificação? Por conta da localização geográfica. Então, quando há essa modificação na forma de você se dirigir a uma pessoa, de você utilizar a língua por conta da localização, por conta do estado, por conta da cidade, também é um exemplo de variação geográfica.
Outro exemplo que eu posso mencionar também da variação geográfica é a questão da pronúncia, dos sotaques. Por exemplo, aqui em Pernambuco, nós fazemos a seguinte pronúncia: mamão, banana. Em outros estados brasileiros, essa pronúncia não acontece. As pessoas falam banana, mamão. Então, essa mudança na forma de pronunciar uma palavra que é alterada também por conta da localização geográfica, também é um exemplo de variação geográfica. O segundo tipo de variação é a variação de idade. E o que é a variação de idade? A variação de idade é quando acontecem modificações na forma de você usar a língua por conta da idade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É diferenças na forma de falar do público jovem e do público idoso. Há uma diferenciação. Então, essa diferenciação que acontece na forma de você usar a língua por conta da idade, o público jovem, o público mais idoso, é chamado de variação de idade. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Tem um jovem e um idoso dialogando. Percebam que o idoso fala, e foram, e a condução atrasou, o que levou, o quê? Levou uma bolada, e hoje em dia não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Essa é a linguagem do idoso. Percebam que é uma linguagem mais formal. Por outro lado, o jovem já tem uma linguagem mais despojada, uma linguagem cheia de gírias. Eu mandei ver, demorou, tô bolado, pô, vô, tu não saca nada. Percebam que há uma diferenciação na forma de você utilizar a língua. Enquanto o idoso ele tem uma linguagem mais formal, uma linguagem mais séria, o jovem ele já tem uma linguagem mais despojada, uma linguagem mais cheia de gírias, uma linguagem mais informal. Então, essa diferenciação que acontece na forma de utilizar a língua, porque ambos utilizam a mesma língua, a língua portuguesa. Ambos utilizam a mesma língua, mas de forma diferente. E essas diferenças acontecem justamente por conta da idade. Então, é um exemplo de variação de idade. O terceiro tipo de variação linguística é a variação de gênero. E o que é a variação de gênero? A variação de gênero é quando acontecem diferenças na forma de utilizar a língua por conta do sexo, ou masculino ou feminino. O que é que eu estou querendo dizer com isso? São diferenças na forma do homem utilizar a língua e diferenças na forma da mulher utilizar a língua. Eu coloquei 2 diálogos aqui para vocês perceberem essa questão da variação de gênero. O homem: cara, o trampo hoje foi muito maneiro. A mulher: oi, amiga, meu dia de trabalho hoje foi ótimo. Percebam que o homem ele tem uma linguagem mais despojada, mais cheia de gírias. Cara, trampo, maneiro. Enquanto a mulher ela já tem uma linguagem mais afetiva. Amiga, dia de trabalho, ótimo. Outro diálogo: homem: parceiro, comprei um tênis muito legal. A mulher: miga, comprei um tênis muito lindo. Percebam que há diferenciações na forma do homem utilizar a língua e na forma da mulher utilizar a língua. Então, quando acontecem essas diferenciações na forma de utilizar a língua por conta do gênero ou masculino ou feminino, é o que nós chamamos de variação de gênero. E o nosso último tipo de variação linguística que nós vamos estudar hoje é a variação histórica, ou também chamada de variação diacrônica. E o que é isso? É quando acontecem modificações na língua por conta da evolução temporal. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? O português, desde o início da colonização portuguesa aqui no Brasil, desde então já aconteceram várias modificações, ou seja, aquele português dos anos de 1500 não é mais o mesmo. Então, essa modificação que acontece na escrita das palavras da língua portuguesa por conta do tempo é o que nós chamamos de variação histórica. Eu trouxe um exemplo para vocês verem. Aqui as várias escritas, tá, da palavra você. Inicialmente, vossa mercê, vós mercê, mercê, você, e hoje, atualmente, nós já falamos o se e se, na informalidade. Percebam que, desde o período colonial até os dias atuais, a palavra você foi escrita
de diversas formas, de diversas maneiras. E essas mudanças que aconteceram ao longo do tempo é o que nós chamamos de variação histórica. Eu posso citar outros exemplos da variação histórica. Algumas palavras, por exemplo, aquele, aquela. Hoje nós escrevemos aquele, aquela com apenas um L, mas no período colonial, posso dizer que até os anos de 1930, a palavra aquele, aquela, eram escritos com dois L's. Posso citar também o exemplo de algumas palavras que, hoje, nós escrevemos com a letra F, mas no período colonial eram escritos com a PH. Por exemplo, a palavra órfão, órfã. No período colonial, você não escrevia a palavra órfão ou órfã com F, você escrevia com PH. Percebam que do período colonial até os dias atuais houve uma grande modificação na forma de você escrever o aquele, aquela, que hoje nós escrevemos apenas com L. O órfão, o órfã, nós escrevemos hoje com F e não mais com PH. Então, essas modificações que acontecem na escrita das palavras da língua portuguesa por conta do tempo é o que nós chamamos de variação histórica ou variação diacrônica. E aqui algumas atividades para nós realizarmos. A primeira questão, ela traz a imagem do pão francês. Percebam que aqui em Pernambuco nós utilizamos o nome pão francês. Agora percebam que esse alimento, esse pão, quando ele chega em outros estados brasileiros e até em outros países, ele vai adquirir outro nome. Percebam. Interior do Nordeste, pão aguado. Ceará, carioquinha. Rio Grande do Sul, cacetinho. Região Norte, carequinha. França, pistolê. Portugal, carcaça ou cacete. Rio de Janeiro, pão de sal. Percebam, é o mesmo alimento. Mas quando ele passa para outros estados, para outras cidades, ele vai adquirir um outro nome. Então, quando acontece essa modificação no nome das palavras, no nome dos objetos, dos alimentos, é um exemplo de qual tipo de variação? Aí aqui a pergunta, a imagem acima é um exemplo de quê? Variação de idade? Houve alguma modificação na forma de utilizar a língua por conta da questão da idade, da faixa etária? Não. Então, não pode ser variação de idade. Então, letra B, variação geográfica. Esse exemplo do pão francês é um exemplo de variação geográfica, que é quando acontecem modificações na língua por conta da localização geográfica, ou seja, da cidade, do estado, do país. Questão 2. Tem uma imagem, aí, tchê, oxente, sou, oxe, uai. Percebam que nessa imagem tem várias formas de você se dirigir a outra pessoa. São expressões, mas são expressões específicas de cada cidade, de cada estado, da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Então, são expressões que são faladas especificamente em determinados estados. Então, a imagem acima é um exemplo de variação geográfica. Essa modificação que acontece na forma de você se dirigir ou de você falar é por conta da localização geográfica? Sim. Então, é um exemplo de variação geográfica. Letra A. Questão 3. Tem uma tabela. Em 1932, anos. Percebam que em 1932, a palavra anos, se escrevia com duas consoantes, dois N's. Em 2001, anos já se escreve apenas com um N. Palavra aquela, que eu inclusive citei anteriormente. Percebam que a palavra aquela, ela se escrevia com dois L's. Hoje, em 2021, ela se escreve com apenas um L. Boca. Em 1932, a palavra boca era escrita com dois Cs. Hoje, a palavra boca, ela se escreve com apenas um C. Percebam que de 1932 para 2001
houve uma modificação na forma de escrever essas palavras. Então, quando acontece essa modificação na forma de você escrever uma determinada palavra por conta do tempo, por conta da evolução temporal, é um exemplo de quê? É um exemplo de variação de gênero? A variação de gênero é o quê? Quando acontece a modificação na forma de utilizar a língua por conta do sexo, ou masculino ou feminino. Então, não pode ser. Letra B, variação histórica. Ou seja, a forma de escrita dessas palavras foi modificada por quê? Por conta da evolução temporal. Então, essa tabela traz exemplos de variação geográfica. Questão 4. Tem um diálogo, o homem diz o seguinte: véi, conheci uma mina maneira hoje. A mulher: oi amiga, conheci um carinha maravilhoso, gato carinhoso e atencioso. Percebam que nesse diálogo há uma diferença na forma do homem falar e há uma diferença na forma da mulher falar. O homem, percebam, ó, uma linguagem mais despojada, cheia de gíria. Véi, mina, maneira, hoje escrito com abreviação. Já a mulher, ela já tem uma linguagem mais afetiva. Oi amiga, conheci um carinha maravilhoso, gato, carinhoso e atencioso. Percebam que a linguagem da mulher ela é mais afetiva, com termos mais carinhosos, mais afetivos. Então, quando acontece essa diferenciação na forma de usar a língua por conta do gênero ou masculino ou feminino, é um exemplo de variação de gênero. Letra B. Bem, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado.